Então, abra sua Bíblia em 1 João, carta de 1 João, capítulo 5, versículo 21. 1 João 5, 21. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, que eu já disse que é a NVT. Depois, se algum irmão tiver uma outra versão diferente, nem que seja um termo, eu vou pedir que, por gentileza, você leia em voz alta, certo? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem outra? Aliás, essa aqui é a ARA. A NVT é a que eu botei cuidado, né? Lá no tema. Essa é a ARA, a revista atualizada. Tem outra versão diferente? Está tudo... Não acredito. É verdade, irmãos? Então o milagre está correndo aqui, viu? Dessa noite. Porque... Olha aí. Sim. Filhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Olha aí. Ainda tem outra? Guardem-se dos ídolos. E ainda outra? Porque antes tínhamos duas versões apenas. A sociedade, né, e a imprensa. Então, líamos às vezes as duas versões. Depois, várias versões aí, eu não sei quantas tem. Bíblia mesmo tem umas 20 em casa, com versões diferentes. Né, e a gente já não lê mais na Bíblia mesmo, todos juntos, por causa dessas versões. Irmãos, a palavra idolatria, ela invoca, né? Ela traz as pessoas, a gente, né? O entendimento de quem se inclina às imagens de escultura, né? É natural pensarmos idolatria nesse sentido, e está errado não. Só que é limitado o entendimento, porque as imagens de escultura, os ídolos de escultura, e as culturas têm todos rituais. Né? Aqui no Brasil nós temos um país cristianizado, né? A religião dominante ela professa, faz ou tenta fazer uma diferença e nós respeitamos, né? O fato de eu estar aqui falando isso é porque o nosso entendimento é diferente. Eles colocam o catolicismo romano como veneração e adoração, tentam fazer uma diferença, só que na prática acaba sendo a mesma coisa, né? Pelo menos é o que percebemos. Mas o entendimento de idolatria não deve ficar só naquela concepção de que é voltado para pessoas que adoram, que venera, né, que faz pedidos a imagens de escultura. Não. Nós vamos perceber que a adoração a ídolos, ela ocorre em muitos lugares do mundo. Muitos. Eu não fui muito longe no Brasil, mas alguns irmãos aqui já foram mais. E quando a gente vai para outros países, cada um tem a sua forma religiosa de expressão, né, que passa pelas imagens, passa, né, por expressar a fé dessa forma. Né? Cada cultura tem seu próprio conjunto de ídolos. É um conjunto de ídolos, né, de crenças. A diferença entre crença e credo. Né? O credo é bom, o credo nós temos. Nós temos o credo apostólico. Agora, a crença no sentido que eu digo é a fé religiosa firmada no entendimento que, quando confrontado com a Bíblia, então deixa a desejar e muito. Mas cada cultura tem seu próprio conjunto de ídolos e tem os seus santuários, tá certo? Tem os seus templos. São ídolos que vão além das imagens de escultura, são ídolos que são gerados no coração, tá certo? São ídolos do coração. Essa série de pregações, o intuito nosso é trabalhar com esse foco, não das imagens de escultura, mas dos ídolos do coração. Os ídolos do coração, eles são danosos à saúde espiritual. E nós vamos perceber, então, que a Bíblia lembra, né? Ela deixa muito clara a Escritura,
que o coração humano pode ser uma fábrica de ídolos. Uma fábrica, tá certo? Coração fabricando, criando, fomentando ídolos. Coração pode. E o que é que a gente chama de coração? O centro das nossas decisões, da nossa vida, né? E quando as pessoas pensam em ídolos, geralmente tem esse entendimento de estátuas, né, de imagens, mas eles podem ser personalidades, grandes jogadores, né, no mundo do futebol ou no outro esporte. Inclusive, qual é a expressão que eu repudio, né? E eu não gostaria de ouvir da boca de um crente, de um cristão, quer dizer, não, meu ídolo, por exemplo, é jogador tal. Ídolo? Como assim? Porque ídolo, nós vamos ver daqui a pouco o que significa. Mesmo que seja uma expressão, uma forma de se expressar, ela está errada, né? Saindo da boca de um crente. Mas nós temos hoje na sociedade grandes esportistas e eles não fazem vistas grossas, não, a isso não, eles chamam, eu sou o ídolo, né? O ídolo tal, então assim, e os santuários são os estádios de futebol, né? Lotados e muitas vezes, lamentavelmente, com até morte, né? Fora do campo, ali não são torcidas, não, são gangues, né? As gangues, porque torcida é uma coisa. Eu lembro que minha mãe, esportista como era, eu sei que tem alguns aqui que torcem pelo Confiança, a mãe sempre foi Sergipe, né? E quando o culto era 8 horas aqui, 7h30, 8 horas, era mais tarde. Nós tínhamos embaixadores, repare que o tempo mudou, né? Era os embaixadores 18h30, não era já? 18h30, que eram as uniões de treinamento, depois o culto, 7h30 era 8 horas no domingo. A tarde de domingo era longa, a gente saía para evangelizar, aquela coisa toda. Mas mãe, um domingo ou outro, me levava o garoto lá para o Batistão aqui, né? Porque sempre foi esportista, né? Flamenguista, aquela coisa toda. Eu não vou nem me deter mais aqui nesse ponto, mas para dizer que você pode torcer naturalmente por esporte, você pode, né, ter isso como uma paixão, sim. Você gosta. Eu, particularmente, não acompanho, não tenho mais condições de estar acompanhando. Mas fazer disso ídolo, e daqueles que atuam ali ídolos, e o santuário, o estádio sendo o meu lugar onde eu frequento mais do que a minha igreja, tem algo errado. Nós percebemos que não param aí também os músicos, né, os popstars, né, os cantores. Então, assim, rede social, eu estou com um tempo muito corrido, mas eu já me detive um pouco mais. E vi, assim, muitas postagens em rede social de nossos irmãos, Deus, ovelhas que Jesus me confiou, de muita coisa, né? De grandes cantores, até seculares, né? Com músicas, mas eu espremi ali e não vinha muita coisa postada do cristianismo, que é uma forma que a gente tem de poder propagar, né, o Evangelho de Cristo. Não estou dizendo que você tem que só postar aquilo ali, mas é estranho a gente ter o coração voltado para um lado de forma tão grande, tão enfática, e aquilo que eu digo que é a minha razão de ser, que é a minha fé, eu professo tão pouco publicamente. E enquanto há adoração externa aos ídolos, né, a essas personalidades, às esculturas mesmo, uma forma de crença, de paixão exacerbada, a adoração interna ocorre lá dentro do coração, e essa adoração do coração, ela é universal. É universal. Se nós formos ao Oriente, por exemplo, países como Japão e China, nós vamos ver imagens que pode ter, devido à comunidade japonesa em São Paulo ser muito grande, pode ter as imagens lá em algum local, em algum estabelecimento, né? Mas as imagens, elas são pontuais, mais do Oriente, na China, no Japão, nos países orientais, outros. Mas o endeusamento, né,
a idolatria no coração, essa tem aqui no Brasil, tem na América Latina, tem na Europa, tem em todo mundo. Porque onde o ser humano estiver, lá dentro pode ter uma fábrica de ídolos. E nós vamos perceber, irmãos, que existem ídolos pessoais, né? Gente que faz do objeto de idolatria uma pessoa. Uma pessoa. É o ídolo dela, como falamos aqui, citamos aqui alguns exemplos. Existem os ídolos financeiros, do mundo dos negócios. Qual é o ídolo tão endeusado no mundo dos negócios? O lucro. O lucro é ruim? Não. O lucro é bom e até justo, né? Mas o lucro exacerbado, exagerado. Nós temos irmãos aqui, pelo menos um que está aqui, trabalhou em instituição financeira, né? Sabe que é importante. Na instituição, por exemplo, bancária, tem o lucro dela. Agora, o que às vezes a gente vê, quando a gente ouve cifras do lucro, né? De instituições, não apenas financeiras, mas outras que trabalham com essa parte de empréstimos, é uma coisa louca. Em casa depois, para você ter uma ideia, se você já não fez, faça uma simulação do empréstimo. Né? Às vezes você paga 2 vezes que você tomou. Mesmo com uma coisa, não, pastor, mas me socorreu. Sim, estou dizendo que existe isso aí voltado para ídolos financeiros. Né? Onde o lucro é procurado com muita veemência. Ídolos culturais, tá certo? Ídolos culturais, questão das manifestações artísticas são boas, são importantes, mas é um campo, né? É um nicho, vamos dizer assim, onde a idolatria ela está presente. E os ídolos ideológicos, inclusive Rousseau, lá no século XIX para a virada do século XX, né? Ele tinha a tese de que o homem tinha uma natureza boa. Rousseau. O homem é bom e a ciência faria, junto com a educação, o homem melhor. Só que quando veio a Segunda Grande Guerra Mundial e a Primeira Grande Guerra Mundial, mas a segunda ainda com um estrago maior, aí isso veio de água abaixo, porque se provou que o homem não é bom coisa nenhuma. A natureza do ser humano não é com as ideologias nazistas e fascistas, enfim, outras, que na verdade isso são termos para demonstrar que o ser humano ele tem a natureza má. A Bíblia, quando olha para nós, ela não faz arrudeios. Ela diz lá que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E através de Cristo Jesus é que nós temos hoje salvação, libertação. Então, existem os ídolos ideológicos e existem os ídolos religiosos, no sentido de personalidades religiosas. Eu não vou dizer nem pastores, que parece que o título pastor, essa turma não quer usar mais não. É de bispo para cima. É bispo, é apóstolo, não sei outros termos que podem criar aí. Né? Tem um colega que diz, daqui a pouco alguém vai se denominar semideus. Né? Dentro do meio religioso. E quando eu digo meio religioso, dentro do evangelicalismo. Dentro da igreja evangélica, tida por evangélica. Né? Então, existem personalidades. Existe hoje, irmãos, e é bom que os irmãos atentem a isso, né? Porque todo pastor merece, né, de respeito. Olha, pense num crente que vai ter, não é, sempre o meu olhar de gratidão, é o crente que respeita o pastor. Né? Ele não pensa que o pastor é um engravatado serviçal da igreja. Não. Ele sabe que ali foi um homem escolhido por Deus para aquele serviço e respeita a autoridade pastoral. Irmãos, todos que eu conheci que fazem isso são abençoados. Tem sim a bênção de Deus. Mas esse é um ponto.
O outro ponto é o exagero disso. É fazer do líder religioso um Deus, um semideus, um endeusamento. Tá certo? Então, existem ídolos no meio religioso. Inclusive, desses aqui, os irmãos não se escandalizem. O meio religioso é muito mais propenso para o endeusamento e para a idolatria, infelizmente, do que esses outros mais. Por quê? Porque se usa, lamentavelmente, da fé deturpada. O argumento da fé, né? E há um tempo desse aí alguém está dizendo, falando de discipulado, que é vida na vida, que é você acompanhar o outro. Alguém dizendo, pastor, está certo. A pessoa disse que para eu ser discípulo, tem que obedecer tudo que ele mandar. Eu disse, quem? Está errado. Né? Está errado, né? Assim, graças a Deus não era. Porque a gente recebe pergunta de tudo. Às vezes de gente, né? De membros de outras igrejas, de jovens, às vezes que vêm, adultos, enfim. Eu digo, não. Tudo que a pessoa mandar de ser discipulado, você obedecer, não. Tudo que Jesus mandar. Tudo que Jesus mandar, você vai obedecer. Mas o líder, né, ele vai ter que mandar, ele vai ter que, aliás, ele obedecer o que Jesus manda e ele lhe orientar a obedecer a Cristo. E não obedecer a ele. Aqui nós estamos, o foco nosso é que a palavra de Cristo reine, né? Ela seja o foco. Jesus é o nosso grande e único exemplo, né? E Ezequiel 1:4, aliás, Ezequiel 14:3, vou pedir que alguém leia aí em voz alta, tá certo? Esse texto, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Leia aí, por gentileza. Filho do homem. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos, os seus corações, no começo da sua vontade, com zelo, diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles. Olha aí. Sabe aqui o profeta Ezequiel estava aqui falando sobre os anciãos, os líderes de Israel, líderes religiosos principalmente. Eles chegam diante do profeta e aí o profeta recebe logo no versículo 3 essa palavra, filho do homem, que era a forma de Deus tratar muito o profeta, né? Esses homens vêm me interrogar, mas eles levantaram, eles erigiram dentro do seu coração ídolos dentro do coração. E vamos perceber, então, que o código moral mais famoso do mundo qual é? É o decálogo, né? Os 10 mandamentos, é o código moral mais famoso. Hoje, muitas de nossas leis têm base nos 10 mandamentos, é impressionante. Né? Faz parte, o princípio, vamos dizer assim. O princípio está ali. E os 10 mandamentos, no primeiro mandamento, veja aí o que é que tem, escrito em Êxodo 20, versículos de 3 a 5. Êxodo 20, 3 a 5. Alguém pode ler. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prosperarás diante deles, nem te expressarás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que ele desprezam. Olha aí. Os irmãos sabem muito bem a diferença entre a questão dos 10 mandamentos, a cerimonial, né? Está não necessariamente nos 10 mandamentos, mas lá em Levíticos, toda aquela orientação que Deus dá, aquele livro que a gente começa a ler a Bíblia e quando chega em Levítico, né? A gente diz, meu Deus, quanta lei aqui, né? Vai para números, quanto número? E aí alguns até desistem, né? Porque começam lendo Gênesis, vai bem Gênesis, Êxodo, aí chega Levítico e pronto. Aí você esmorece. Então, não é bom começar com o Antigo Testamento. Alguns orientam, e eu também faço pouco, você pode ler a Bíblia toda, de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, mas comece lendo lá o Evangelho de João, tá certo? Você comece lendo o Evangelho de João, depois você vai partindo para outros livros. Mas existe a lei cerimonial, que nem hoje os judeus praticam,
tá certo? Com a sua rigidez, como era lá no Antigo Testamento. Existe a lei moral, que essa nos alcança. A lei moral, que ela tem um alcance não apenas moral, mas espiritual. Então, os 10 mandamentos, se alguém disser, não, é lá da lei. O princípio, para nós, é de que temos que atentar a isso. E ele deixa claro aqui, o Senhor, nesse texto de Êxodo, ao povo de Israel, primeiramente, de que não terás outros deuses, não terá ídolos, até na versão que a missionária Ruth leu, não haverá ídolos no coração de vocês. Tá certo? A exclusividade de Deus, ele é exclusivo, ele requer uma adoração exclusiva. Né? E vamos percebendo, então, já do meio agora para o final, o que é um ídolo, então? O ídolo, ele tem uma posição tão controladora na vida de alguém que tem um ídolo ou mais no seu coração, que a pessoa pode gastar a maior parte da sua paixão, a sua energia, seus recursos emocionais e financeiros, para que possa satisfazer aqueles ídolos do coração. Aqueles ídolos dentro do coração. Ela gasta energia, né? O foco dela, os recursos financeiros voltados para que possa satisfazer, possa dar vazão àquele ídolo no seu coração. Eu chamo a atenção dos irmãos, quando eu falei ídolos pessoais, porque às vezes eu noto uma paixão muito grande, isso assim, de forma excepcional, né? De algumas mães e alguns pais em relação aos filhos. Certo? Cuidado, meus filhos. O filho é uma bênção de Deus. Deus nos deu para a gente cuidar, né? Mas não para endeusar. Certo? Cuidado com isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente foca tanta atenção nos nossos filhos. Os cuidados, né? Os cuidados paternais e maternais, que ele fica, às vezes, lá no centro das nossas atenções. Centro. E filho não veio para isso. Trabalho? Ah, meu pai. Ninguém está dizendo aqui que você tem que faltar ao trabalho para a minha igreja. Né? Não é isso. Mas quando a gente faz do trabalho um Deus para alcançar as metas, no argumento de dar o melhor conforto à família, bem assim. E é isso, a gente buscar ter recursos melhores para dar conforto sim à nossa família. Mas quando o trabalho ele se torna o centro das minhas atenções, suga as minhas energias totalmente, e eu não tenho tempo para nada, até a família que eu jogo como argumento é desprezada. É o tipo de um médico que eu fui há um tempo atrás, e ele, sabendo que eu era pastor, né? Só eu e ele no gabinete, ele disse, pastor, eu não estou vendo os meus filhos crescerem. Tenho 2, um rapaz e uma moça, né, já assim, adolescentes, né? E não os vi crescer assim. Porque eu chego aqui às 7 horas da manhã e vou chegar no consultório, daqui vou fazer cirurgia, não sei para onde. Eu chego em casa às vezes 10 horas da noite. E no domingo eu não tenho força para nada, a não ser para dormir. É deitar e dormir o dia todo. Uma vez ou outra vamos para algum lugar, né, e ele esperando a palavra minha, olha, pastor, às vezes é colocado assim, meu Deus, o que é que você ensina? Não é porque o mundo hoje está focado mesmo nessas questões de que a gente tem que ser bem sucedido e quem não quer, não é? E passa por esse frenesi da gente poder ter muito, né, para poder dar suporte à família. E a família vai ficando de lado. Eu digo, doutor, mas aí, na realidade, você já chegou a uma posição, né? E às vezes a gente ganha tudo, mas perde a família. Pastores bem-sucedidos, muitas almas ganhas, muitas almas cuidadas, ministério bom, prosperando, mas perderam a família. Os filhos não estão no Evangelho.
Os filhos não querem saber do Evangelho. Os filhos têm ódio quando falam de igreja. O que é que houve? Pode ser, não estou dizendo que sempre mas pode ser que aquele pai, ele teve tempo para tudo, mas não teve tempo de olhar para a família. E fez daquele tudo, até no ministério, quem sabe em Deus. Né? E eu não tenho muita autoridade no momento para dizer isso, não, porque, irmãos, preste bem atenção. Eu vivo Biba manhã, tarde e noite, de madrugada. Mas isso não é que Deus quer de mim, não. Porque o meu foco maior não é a primeira igreja. E nem o foco maior é o nosso ministério. Nosso foco maior é Cristo. Meu Deus, que a gente foque em Cristo. Esse é o sentido. Mas eu voltei a um aspecto porque eu precisava aí deixar mais claro para os irmãos. Então, esse ídolo pode ser a família, os filhos, uma carreira, uma posição social, relacionamento romântico. Olha, namoro, vamos dizer casamento, namoro, que afasta a pessoa do convívio dos irmãos, do convívio da igreja, para não dizer de Cristo. Esse namoro, irmãos, ele é sadio? Ele vai terminar bem? Não vai. Mas às vezes no afã, e aqui, como eu gostaria de que fosse ouvido, né, pelas moças que Deus colocou nesse rebanho, de entender que namoro não afasta nem da igreja, nem da família. Porque eu já vi e ouvi gente começando a namorar e assim, com a intenção de afastar o rapaz da família, dos pais. Não querer estar junto com a família. A gente, quando lá no Ministério de Família, aprende que quando a gente casa com a família também, não é? Então, pode ser um relacionamento romântico, uma grande causa política ou social, não é? Cada um tem sua liberdade de expressar o seu entendimento nessa área política. Mas fazer dela um deusamento, e não, em hipótese alguma, ou mesmo o sucesso do ministério cristão, como nós colocamos aqui. E o ídolo, irmãos, é algo tão importante, mais do que Deus, e que absorve o coração mais do que Deus. É qualquer objeto, pessoa, que você procura dar o que só a Deus você pode dar. Só a Deus você pode dar. O que é que só a Deus nós podemos dar? Adoração, culto. Nós só prestamos culto e adoração a Deus. Por isso que os hebreus, os judeus, né? Eles precisavam ser levados à Babilônia, cercados de deuses, para eles entenderem que a adoração só a Yahvé, só a Deus, só a Jeová, né? Só a Adonai, como eles chamavam. E, irmãos, os judeus, enquanto crença, não judeu, porque hoje tem judeu ateu, né? Mas eles, enquanto povo, voltando de Babilônia, eles entenderam tão bem isso, que quando os Césares colocavam alguns judeus conversos, né, que eram judeus prosélitos, né, que chegavam ao cristianismo, e que não se dobravam por causa de Cristo, não adoravam, mas também antes disso, eles não adoravam a nenhuma outra entidade, eles não se dobravam. Por quê? Porque tudo o que nós temos que toma o lugar de Deus, de Cristo em nossa vida, é o ídolo. Tudo que toma a nossa atenção, os nossos esforços, é a nossa razão de ser e de viver. É o ídolo. E a Deus, e só a Deus nós prestamos adoração. E se temos um ídolo no nosso coração ou mais, nós estamos prestando culto a esses ídolos. E nós vamos então, irmãos, finalizando, né? Que a Bíblia tem 3 metáforas básicas para descrever as pessoas que se relacionam com ídolos em seus corações. Primeiro, adoram ídolos, certo? Lá vamos ler
juntos, mas aqui Salmo 31:6 diz: Tu aborreces os que adoram ídolos vãos. Tu, Senhor, eu porém confio em Ti. Não é? Então, o primeiro aspecto de uma pessoa que adora ídolos. Segundo, confiam em ídolos. Lá em Isaías 57:13 diz: Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Olha, Isaías profetizando aqui com um tom irônico, semelhante lá ao salmista, no Salmo 115, né? Onde ele deixa claro que as imagens de escultura nada veem, nada ouvem. A tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos. Tem gente que se prende a essa questão de ídolos em relação às imagens e a pessoas, e elas são como sopro. Elas passam, elas não podem livrar, mas elas confiam neles como se livramento pudesse vir. E por último, terceiro e último, elas obedecem ídolos. Jeremias 44:5 diz: Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Ou seja, não obedeceram a Deus, mas obedeceram a seus ídolos. Eu estava dizendo aqui, numa das reuniões de encontro de casais, de preparação para o encontro de casais com Cristo, uma cantora muito famosa do Brasil, e aquilo me causou admiração, irmãos. Não que eu não soubesse, mas ela foi convidada para desfilar no carnaval. Certamente ia ganhar, né? Dinheiro bom, ia desfilar então. Ali certamente viria um cachê, não sei. Mas a entidade dela, a entidade disse que não permitiu. Ela queria até, mas quando foi sondá-lo, né, através dos guias, né, a entidade disse que ela não desfilasse e ela não desfilou. Ela não saiu. A repórter perguntando: você não tinha um desejo que você tinha, mas com essas coisas a gente não brinca, né? Eu tive que obedecer, porque é compromisso de uma entidade que ela segue, de uma religião que não é a nossa. E eu, às vezes, fico assim, eu digo: meu Deus, é o cuidado de poder satisfazer, até porque eles creem sim, de que existe um outro lado, que se não obedecer existe uma penalidade. Existe ou não existe? Existe. E o nosso Deus, cheio de amor e de graça, alguns crentes, né, ficam assim, ainda titubeando, né? E quais são as considerações finais, irmãos, que nós colocamos aqui em relação ao cuidado que devemos ter com os ídolos, né, no nosso coração? Primeiro, procure discernir os ídolos, se existem ídolos em nome de Jesus. Quero crer que não tenha nenhum, mas é bom sondarmos, é bom, aliás, pedirmos ao Espírito Santo que sonde, que passe o laser, né, um pente fino lá no nosso coração, para que possamos discernir os ídolos do nosso coração e, quem sabe, até da nossa mente. Da mente é o que vem, fica ali sendo acariciado, as imagens, as intenções. Lembra o que Jesus disse? Que o que contamina o homem é o que sai de dentro. Por quê? Porque lá dentro, né, fica muitas vezes sendo imaginado, muita imaginação, e só falta uma oportunidade para se concretizar. Né? Às vezes no relacionamento de trabalho ou na vizinhança, ocorre alguém olhar, uma pessoa que os olhos agrada, né? Só que aquela pessoa nem pode, porque quem sabe já tem um cônjuge, ou a pessoa também tem o seu cônjuge, e ali a imaginação brota de tal forma que às vezes é só um momento para as coisas acontecerem. E que parece que do outro lado, né, vem assim também algo conspirando e cooperando para que essas coisas ocorram. Né? Então, é bom discernir se existe em nosso coração
alguém que está tentando, né, tirar o lugar de Deus e sentar no trono do nosso coração. Porque só existe um. Só deve ter um no centro do nosso coração. É o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade bendita. Segundo, é preciso que, havendo esse discernimento, nós procuremos nos libertar da influência destrutiva desses ídolos. Procuremos nos libertar, não hesitemos em fazer isso. Senhor, isso tem tomado muita atenção. Eu vou dizer um negócio aqui que parece ser de só menos. Mas hoje, com as plataformas, né, os grandes de vídeo, hoje a gente vê menos televisão, vê ou não vê? Eu vou dizer um negócio para vocês aqui, não sei o que ninguém. A gente está lá uns meses lá em casa sem TV. Né? Temos que comprar outra. A realidade é a seguinte, não temos tido falta. Né? Às vezes enviam uma tela maior, tudo bem. Nós estamos lá. Quando chega alguém em casa, tem que dizer, olha, não tem televisão, quebrou e a gente ainda não. Né? Recurso até tem, mas a gente vai priorizando outra coisa e não usamos. Vemos internet, temos aquela Wi-Fi, aquela coisa. Então, hoje o filme, não vou nem dizer o nome da empresa, que era coincidência. A gente senta para assistir, vai 1h30, 2 horas, tranquilamente. Irmãos. Vai ou não vai? E se for uma longa-metragem, pronto. Se for uma série, diz que eu particularmente, não estou condenando ninguém, mas eu particularmente fujo das séries, a não ser que seja uma série que venha me trazer de fato um crescimento. Não necessariamente não precisa nem ser um filme, uma série bíblica, mas algo que me venha acrescentar. Isso na série, pronto. Aí vai, aquilo ali toma. A pergunta é a seguinte: e as disciplinas espirituais? E os outros focos que nós devemos, maiores que nós devemos ter? Os irmãos estão entendendo isso? Então, essa é a segunda consideração, de nos libertarmos da influência destrutiva destes ídolos. Terceiro e último, voltar para o verdadeiro, o Deus vivo. Esse é nosso ídolo, né? Esse é o nosso Senhor, que se revelou tanto lá no Monte Sinai, a Moisés, na antiga aliança. Ele se revelou, e antes disso, disse a Moisés: quem é o Senhor? Como é o nome? Como é que eu vou dizer ao povo? Eu digo aí que eu sou enviou, né? Até hoje criou-se aquele tetragrama sem vogal para a gente aqui no Ocidente. Meu Deus, como é que pode ler uma palavra sem vogal? A gente não tem na língua portuguesa a condição de ler uma palavra sem vogal no meio. Né? Mas o hebraico tem lá, tetragrama, 4, vamos dizer, consoantes, né? Como se fosse assim para nós hoje. Ele diz: diga aí que eu sou enviou. Eu sou enviou. Então, esse é o nosso Deus. Ele se revelou no Monte Sinai, ele se revelou na antiga aliança, e ele se revelou principalmente, não estou diminuindo de lá não, sabe? Principalmente aonde? Na cruz. Com Cristo. Cristo veio nos dizer quem é Deus na sua plenitude. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses texto profundo, diz que toda a plenitude de Deus habitou em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus estava lá sobre Cristo Jesus. Meus queridos, eu espero que essa primeira pregação, eu não sei quando virá a segunda, porque assim, mas assim que eu tiver a oportunidade, e não quero ministrar apenas na quinta, se Deus permitir, levarei ao domingo essa série de pregação sobre cuidado com os ídolos. Né? A gente tem um caminho ainda a fazer, e talvez duas ou três mensagens venham, né, com esse foco aí. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nessa noite pela tua palavra explanada. É ela quem nos dá o norte da nossa vida, como cremos, é a nossa regra de fé e prática. Muito obrigado por tê-la conosco, e pedimos, ó Deus, que essa primeira mensagem sobre esse tema venha provocar a nossa vida, venha mexer conosco, Senhor, venha tirar-nos
daquela posição de que muitas vezes nós queremos fazer vistas grossas ao que ocorre dentro do nosso coração e da nossa mente, que são campos de batalha e que algumas brechas elas são permitidas no coração e na mente e que fazem uma tragédia em nossa vida cristã. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, vem com a tua graça, com o teu poder, para nos ajudar na sondagem do nosso coração. E que não tenha outro sentado no trono do nosso coração, senão o Senhor. Porque o Senhor é soberano, poderoso, que detém todo o nosso amor, a nossa adoração, a nossa devoção, Senhor, nós devemos a Ti. Oh Deus, edifica o Teu povo, exorta o Teu povo com essa palavra. Que se tem gente aqui que está fazendo no seu coração uma fábrica, nem que seja de um ídolo, quem sabe é um ídolo só, mas que ele seja destronado agora, nessa noite, nesse momento, para que o trono seja ocupado por quem é de direito, que é Cristo Jesus. Dá-nos o restante de quinta-feira na Tua presença. Obrigado por esse mês de março que está indo embora, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu grandes livramentos. Teve gente que pegou estrada aqui, como eu, foi para perto, para longe, e o Senhor nos livrou. Saindo às vezes de casa ou dentro de casa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos grandes livramentos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.